Eu vou estar lendo o livro de Daniel, no seu capítulo de número 3, no seu verso de número 28 somente. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Pode tomar o seu assento, põe sua vida na sua cadeira, vamos estar orando. Ore pela minha vida e ore para Deus derramar a sua presença. Senhor Deus, vou lá. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu estou mais uma vez na sua casa, eu estou mais uma vez aqui, Deus, para adorar a Ti. Pai, porque a palavra primeiro tem que vir para o pregador, para depois o pregador passar para a igreja. Senhor, venha estar comigo, porque o Senhor diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem em paz. Amém. Uma passagem a qual todos nós conhecemos, que é sobre Sadraque, sobre Mesaque e Abednego. Eram 3 jovens, por nome de Ananias, Misael e Azarias. O de Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, Abednego. A palavra nos diz, no seu capítulo de número 3, que um certo rei, o nome de Nabucodonosor, tinha feito uma estátua de ouro, bonita, grande, e todo aquele povo estava perante ele. E ele disse que o som da buzina, da gaita de foles, dos instrumentos, eles teriam que se curvar. E a palavra vai nos dizer que ele chama todos, os conselheiros, os prefeitos, os governadores, todos estavam perante aquela estátua. E quando tocou aqueles instrumentos, aqueles homens se curvaram perante ela. Mas então a palavra do Senhor irá nos dizer que havia 3 que não se curvaram perante estátua nenhuma. E quando ele ficou sabendo daquilo, ele pediu para chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando os 3 foram, ele disse que iria tocar os instrumentos novamente e queria que eles se curvassem. E o que me chamou a atenção nessa palavra foi que eles disseram: nós não iremos se curvar ao teu Deus, e nós não iremos se curvar à tua estátua, porque só existe um Deus, e este Deus é o Deus a qual nós servimos. Este Deus é o Deus a qual fez milagre. Este Deus é o Deus a qual fez cura. É o Deus que para ele nada é impossível. Então a palavra do Senhor diz que o rei, ele fica com uma raiva muito grande, que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que era acostumado. A palavra nos diz que os homens que estavam levando eles acabam se queimando, acabam morrendo por chegar perto, porque estava muito quente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, a palavra nos diz que eles caíram dentro da fornalha. Mas o rei se espantou quando eles caíram. Sabe por quê? Porque Sadraque e Mesaque, eles não se renderam a estátua nenhuma. Eles não se renderam a um Deus que ele sabia que não existia. O rei, ele se espantou. Sabe por que ele se espantou? Porque ele não estava vendo somente os 3. Ele estava vendo 4 homens dentro daquela verdade. Ele disse para aqueles homens, para aqueles reis, para aqueles governadores: ei, nós não somos 3. Eles disseram: sim, ó rei, nós não somos Sadraque, nós não somos Mesaque e Abednego. Mas ele disse: eu estou vendo 4, e esse 4
disse que todo aquele que blasfemasse ao Deus de Sadraque, o de Mesaque e Abednego seria lançado e condenado, porque ele viu que nem a estátua dele, que nem o erro, ele podia ter tudo, porque Pedro disse para aquele homem que era preso: eu não tenho prata, eu não tenho erro, mas eu tenho algo que eu posso lhe oferecer, que é Jesus, o Nazareno. Eu não anda, eu não tenho prata, eu também não tenho erro, eu só tenho a palavra, eu só tenho despedido, eu tenho a prometida do laço do passarinheiro, eu tenho a prometida da peste preciosa, a qual está comigo, a qual me sustenta, a qual diz a sua palavra. Ei, Deus é muito, eu continuo mesmo, o tempo pode passar, você pode estar deixando, está difícil. Ei, mas pega os seus medos, comece a orar, comece a clamar, porque a palavra do Senhor diz, no livro de Salmos, no seu capítulo de número 120, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Você tem clamado? Você tem orado? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham fé, eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso estaria com eles. Eles sabiam que mesmo aquele rei tendo poder sobre aquele povo, o poder a qual ele sabia que era o absoluto era de Deus, a qual ele sabia que só existia um Deus. Eu fico imaginando o rei Nabucodonosor perante aquela fornalha orando e se espantando, pensando: ei, como isso é possível? Como isso? Ei, mas você já leu a Bíblia? No livro do Lucas, no seu capítulo 1, no seu verso de número 37, para Deus nada é impossível. Ele sabia que para Deus não seria impossível, porque a palavra diz no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 21, no seu verso de número 35, o homem prepara o cavalo, mas a batalha é para Deus. O homem não pode montar no cavalo, ele pode pensar que ele deve vencer, mas sabe quem é alguém que nunca perde, que não empata? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E aleluia, aleluia, glória. Não se pode por nada, não se gruda a escapa e nem se gruda ouro, porque o Senhor Deus, a qual nós servimos, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo, Ele é dono de tudo. Acabe tinha uma via, e na volta tinha via, Acabe ia comprar. Mas ele disse: eu não venho da minha vinha, eu não venho da minha vinha. Ei, se Deus está tirando algo, não venha, não troque, foi Deus que te deu, é Ele que está te dando. Se é de Deus, é bom. Não é bom quando você está na igreja adorando, não é bom quando Deus usa alguém para falar com você, não é bom. Então quando Deus te dá algo, Deus se mata, Deus se joga fora, porque Ele não está te prestando, Ele está te dando. Deus, Ele não chega nem atrasado e nem apressado, Ele chega na hora certa. No livro de Atos, no seu capítulo número 2, e lá nos relatar que Pedro, ele estava preso, Pedro e Tiago. Herodes manda matar Tiago, e ele disse: irei matar Pedro no outro dia, mas para matar Pedro eu quero fazer uma festa para todo mundo ver que ele vai morrer. Eu posso imaginar que ele duvidava do Deus de Pedro, mas a palavra nos diz que a igreja não parava de orar por Pedro, a igreja não parava de buscar por Pedro, e Pedro estava ali somente confiando em Deus, porque quem tem
eu volto. E eu sei que cada um que está aqui nesse lugar, você tem uma promessa, porque você é escolhido, você é separado por Deus. Então a palavra irá nos dizer que Pedro estava deitado naquele presídio, e chegou um anjo e disse: ei, acorda, pega as suas coisas, foi a última vez que você esteve aqui, você vai sair agora. Ele pensou que ele estava tendo uma visão, ele pensou que era um sonho, que ele não estava sendo liberto. Então a palavra nos diz que ele sai daquele lugar, e ele disse, ele pôde contemplar, e ele viu que o Deus da qual ele serve não o deixou desamparado. Deus, ele não te deixa desamparado. Deus, ele não esquece de você. Então a palavra do Senhor irá nos dizer que Pedro, ele vai até a casa, e eles estavam orando, e Pedro batia na porta. Ele batia na porta, e tinha uma mulher, pelo nome de Ruth, e ela disse: Pedro está à porta. Sabe o que aqueles homens disseram? Você está doido, deve ser alguma visão sua. Mas não, era Pedro batendo na porta. Do mesmo jeito que Jesus bate na sua vida para ele entrar, do mesmo jeito que ele acabou a tempestade quando estava difícil. Aleluia. Na Bíblia, que me chama muita atenção, que é Elias. Nós não vamos falar do azeite, que do azeite eu já cansei de ouvir. Eu vi falar que Elias, ele era o homem a qual buscava, ele era o homem a qual clamava, a qual adorava. Porque a palavra diz que tinha um certo homens, não era 10 não, era mais ou menos 500 que adoravam a um Deus Baal. Baal não é ninguém, Baal não serve para nada, porque somente existe um Deus, e o Deus que eu sei que existe é o Deus a qual está comigo, é o Deus a qual eu posso adorar. A palavra do Senhor irá nos dizer que aqueles homens, eles estavam tentando adorar. Elias disse: se este Deus a qual você serve é contigo, que ele faça cair fogo do céu. Eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a presença. A palavra do Senhor irá nos dizer que Elias, quando Elias começou a orar, quando Elias começou a clamar, começou a cair fogo do céu, começou a cair a graça, começou a cair a presença, porque Elias orava, porque Elias clamava, Elias não deixou de cansar, Elias não deixava de orar, o fogo caiu, o fogo começou a correr sobre aquele altar, e aquele altar começou a fluir. Eu posso sentir um fogo aqui nesse lugar, eu não estou sentindo somente no altar, mas aquele fogo caindo sobre a igreja. Abraão meu povo, Abraão da salve, ele detalhe, Abraão não perguntará, como Eliseu, que Eliseu disse para Elias, Elias perguntou: o que você quer? Sabe o que Eliseu queria? Eu quero um pouco da solução, eu quero um pouco da solução. Se você quer unção, levanta a sua mão e começa a adorar, começa a clamar, porque eu serei Deus aparecido, ele está comigo, do mesmo jeito que ele esteve com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, ele estará contigo. Abraão do povo caralho, e me depressa, Abraão do povo caralho, não depressa. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Marcos, no seu capítulo de número 16, no seu capítulo de número 15, a seguinte maneira: ele disse: ide por
Evangelho a toda criatura. Mas não foi qualquer pessoa que disse isso, foi alguém especial, pelo nome de Jesus. Se você ler o capítulo inteiro, você verá Jesus tinha ressuscitado. E quando aquelas mulheres chegaram no sepulcro, elas podiam ficar pensando: mas quem vai tirar a pedra? Como que a gente vai conseguir ir lá? Mas quando elas chegaram, não tinha mais pedra. A pedra já não estava mais. E quando elas chegaram, tinha um homem lá dentro. Você vai entender, não era Jesus, era o anjo. E o anjo disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aquele anjo disse para aquela mulher: vai e diga que ele ressuscitou. Ele diga especificamente para Pedro, porque Pedro, por ter negado Jesus 3 vezes, Jesus disse para ele: na terceira vez que tu me negar, o galo vai cantar. E quando ele negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou. E ele negou que não tem como mais fazer e nem pensar algo sem somente Deus saber. E ele ficava com uma angústia no coração, pensando: eu neguei Jesus. Mas o anjo disse: diga para Pedro, ele ressuscitou. E quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus disse: ide por todo o mundo e replicai no Evangelho a toda criatura. E não importa que seja, se Deus está mandando você ir, vai. Não importa que seja. Ah, Deus, vai ser difícil. Ele não é Deus após o Senhor te tomar pela mão direita. Ele não é Deus após ele falar: eu estarei contigo. Porque você está temendo, porque você está ficando preocupada. Pastor Rodrigo, Deus veio me mostrar no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 1, quando ele está na parte que fala o que você vê, que ele está tendo uma visão, e ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira é uma árvore que cresce e dá fruto. E sabe o que Deus está dizendo? Essa igreja vai dar fruto. Essa igreja vai dar fruto. E quando Deus começa a me mostrar, Deus está mostrando para mim essa cadeira toda arretada, pastor Rodrigo. Deus está mostrando para mim essa igreja sem ter espaço para lugar nenhum. Prevalecendo aquele lugar em que Ezequiel estava. E Deus disse: Ezequiel, profetiza. E quando Ezequiel profetizou, aquela nação de Israel que estava somente osso, eles começaram a reviver. Aqueles ossos, eles começaram a se ajudar, um por um, cada um por um. A carne, elas começaram a fluir. Sabe por quê? Ezequiel obedeceu a Deus, como Jeremias, como Deus disse: eu falei pelo profeta. Se Deus está falando, comece a confiar, comece a gerar. Para não repor, não vai dar certo. Zacarias, ele teve 8 visões. Na quarta visão de Zacarias, Deus disse a Josué
queria mandar um varão por nome de renovo. No seu capítulo de número 6, no seu verso de número 12, isso foi a quarta visão. Passou a quinta, passou a sexta, passou a sétima, passou a oitava. A quarta visão, se não me falha agora, é no capítulo 3, quando Deus falou que ia mandar um varão cujo nome se chama Renovo. E no seu capítulo de número 6, no seu verso de número 2, fala a seguinte maneira: eis aqui um varão cujo nome se chamava Renovo. Josué não teve festa para ver aquele varão. Josué, ele confiou em Deus, porque no livro de Josué diz: tende bom ânimo. Ei, cadê o seu ânimo por Deus? Você tem confiado? Ei, porque aqui eu vim para adorar, eu vim para orar, eu vim para receber, mas também vim para escutar. Você foi pela igreja, aí eu chorei e dá um cajado. Esse cajado não veio para mim, ainda bem que não foi para mim. Mesmo se fosse, cajado não é para esculachar você. Cajado é para você ver que algo está errado e você tem que melhorar. Cajado é para você ver que se você está fazendo algo errado, Deus está falando, não é assim que se faz, não é dessa maneira. Dessa maneira você não penetra tanto. Por isso que quando alguém diz a cajado, eu falo assim: aleluia, glória a Deus do céu. Porque nós temos que receber para nós poder aprender. Porque o Senhor Deus, a qual eu vivo, Ele é Deus de tudo, Ele é Deus de maravilha, Ele é o Deus a qual Ele chegou no peito de Betesda, que tinha um homem que Ele disse: toda vez que o anjo desce, casada se move, eu não consigo entrar, porque eu ando. Mas o Senhor disse: ei, você quer ser curado? Levanta e anda, em nome de Jesus. Não mais tempo, se você ficar parado. E no ano de 2016, o pastor disse: é o ano da nossa vitória. Ei, eu já percebi, levanta sua mão, você não vai ficar no vale mais, você vai ver a nossa vitória vai ser esse ano. Para encerrar, Senhor de fé, eu estarei orando. Aleluia. Feche o seu olho juntamente comigo e vamos fechar o olho. Senhor, meu Deus, Pai eterno, Criador do universo, Deus, nós estamos aqui neste primeiro dia dessa campanha. É para que o Senhor venha falar continuamente conosco nesse 12, nessas 12 quinta-feira, porque o Senhor é o Deus a qual nos escuta, o Senhor é o Deus a qual abre o céu e coloca o seu ouvido e diz: pode falar que eu te escuto, fala que o meu servo ouve. Caramba, já comandará, me peço, alabando, meu Deus, que o Senhor quer derramar a tua graça, que o Senhor vai repor a vida de cada um que está nesse lugar, porque o Senhor é o Deus de nada, o Senhor é o Deus da combate, nada é impossível, o Senhor é o Deus da província. Eu luto, eu continuo mesmo, hoje e sempre. O Senhor é o Deus da província. Eu te livro do laço do passarinheiro, e cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus, eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus rapidamente. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Deus, leve a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos,